Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou fazer um pequeno resumo aqui. Em Mateus 14, 22, você vai ver que Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos dizendo, vamos passar adiante. Só que a palavra do Senhor afirma que Jesus, ele vai justamente para o monte, orar sozinho. E a palavra do Senhor diz que no momento que Jesus está no monte, orando sozinho, a Bíblia diz, entretanto o barco já estava a uma longe distância da terra, açoitado pelo vento, porque era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde ele estava, andando sobre o mar. Peraí, percebe um detalhe. Em Mateus 14 vai dizer que Jesus, ele não estava no barco no momento em que os discípulos estavam enfrentando o temporal. Jesus estava no monte, orando, sozinho. Só que a palavra do Senhor afirma que Jesus, ele foi aonde os discípulos estavam, porque os discípulos estavam remando contra o vento contrário. Então percebe que Jesus apareceu na hora que eles estavam com dificuldade, porque nessa hora que Deus aparece, Deus sempre aparece nos momentos mais difíceis da nossa vida. Você quer prova disso? Quem é que lembra de 1 Reis 17? A Bíblia diz que Elias foi na casa de uma viúva de Serepta, por ordenança do Senhor. A palavra do Senhor afirma que Elias vai pedir água para ela e pão. Ela vai dizer, juro pelo Senhor teu Deus que eu não tenho nada, vou fazer uma última refeição para que eu e meu filho comemos e morremos. Percebe que aquela mulher ia fazer uma última refeição da vida dela, e ela disse, juro pra você, não tenho nada, é a última coisa que eu vou fazer aqui, a gente vai comer e vai morrer. Só quem foi que apareceu para ela naquele momento? O profeta. E o profeta carregava o quê? A presença de Deus. Percebe que Deus se apresenta no momento mais difícil da nossa vida. É nessa hora que ele aparece. Você quer mais prova disso? Quem é que lembra da viúva de Naim? A Bíblia diz que a viúva de Naim também. Pode perceber, filho. A viúva de Naim estava enterrando seu único filho. A Bíblia diz que Jesus chegou lá e falou, mulher, não chores. Tocando no esquife, disse para o menino, levanta-te, o morto ressuscitou. Percebe que ele apareceu para aquela mulher também no momento mais difícil. Olha que negócio forte. Olha que negócio tremendo. Deus sempre aparece no momento mais difícil da nossa vida, filho. A Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente no tempo da tribulação, no tempo da angústia. É nessa hora que ele aparece. Aleluia. Olha os discípulos enfrentando dificuldade, mas foi nessa hora que Jesus foi lá. Só que uma coisa que eu preciso que você dobre a sua atenção. Percebe um detalhe. No momento que Jesus estava andando sobre as águas, a Bíblia diz que os discípulos começaram a falar, é um fantasma. Jesus disse, sou eu, coragem, não tenha medo. Pedro disse, eu, Senhor mesmo, ordeno que eu vá até aí andando sobre as águas. Eu falei, Senhor, por que os discípulos não conseguiram reconhecer a sua voz? Porque o Senhor diz na tua palavra, suas ovelhas conhecem a sua voz. Eu falei, por que quando tu falou, sou eu, os discípulos não conseguiram reconhecer a sua voz? O Senhor me fez entender, porque eles estavam enfrentando o temporal. Estava focado na dificuldade, no problema. E quando eu apareci ali, eles não reconheceram a minha voz por causa da dificuldade. Tem pessoas que estão enfrentando luta, não estão reconhecendo eu nessa batalha. Não está percebendo a minha voz na luta que está enfrentando por causa da dificuldade. Filho, pode ter certeza, fica sensível à voz de Deus, esquece o problema. Deus está falando com você nesse problema, filho. Só que o nosso problema é que a gente realmente está focado apenas na dificuldade, não na voz de Deus. Pode perceber, Jesus tinha dito, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Só que quando eu falei ali, coragem, sou eu, os discípulos não reconheceram porque estavam olhando para o problema, estavam com medo. O medo tomou conta deles, por isso não reconheceram a minha voz. Não tenha medo, filho. Não deixe o medo tomar conta de você. Deus está com você nessa luta. Aleluia. Só que uma coisa que eu acho interessante, olha que negócio tremendo. A Bíblia diz que Pedro vai falar assim, se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus lhe disse, venha Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até onde Jesus estava. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. Irmãos, eu preciso que você dobre atenção nesse versículo. Olha que interessante. Percebe um detalhe. No momento que Pedro desceu do barco, a Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Só que reparando na força do vento, começou a afundar e gritou, salva-me. Por que Pedro reparou na força do vento? E quem foi que mandou esse vento? Em Marcos 5 está escrito que tinha um endemoniado do outro lado. Mateus não relatou isso, quem relatou foi Marcos. Marcos 5 vai dizer que tinha endemoniado. Então percebe, o diabo mandou o vento para Pedro não olhar para Jesus. Porque percebe um detalhe, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava andando sobre as águas, mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus pela distração do vento, ele afunda. O inimigo não quer que você olhe para Jesus, porque ele sabe que se você olhar para Jesus, você tem experiências. Lembra quando você olhava para Jesus, de quem você era? Lembra quando você era firme, quando seus olhos eram voltados para Deus? Lembra da experiência que você tinha? Só que o inimigo está mandando distrações para você tirar os olhos de Jesus. O inimigo não quer que você olhe para Jesus. Você quer prova? Lucas 13:10 vai dizer que Jesus estava na sinagoga ensinando. Uma mulher encurvada, 18 anos por Satanás. Por que Satanás encurvou ela? Dentro da sinagoga.
para ela não olhar para Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando, só que a mulher estava encurvada por Satanás 18 anos. Por que o inimigo encurvou ela? Para ela não olhar para Jesus, porque o inimigo sabe, quando você olha para Jesus, você tem experiência. Olha Pedro olhando para Jesus andando sobre as águas. Só que o inimigo vai mandar uma distração para Pedro não olhar. O diabo nunca quis que você olhasse para Jesus. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Você está entendendo porque ele não quer que você olhe? Porque Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Ninguém vê o Pai senão por ele. O inimigo não quer que você olhe para Jesus. Ele quer tirar os olhos, seus olhos de Jesus, quer mandar distrações para você não olhar para Jesus. Está mandando coisas da terra. Pode perceber, filho, as distrações que o inimigo manda hoje para você é através de amizades, é coisas do mundo que ele manda para você não olhar para Jesus. O inimigo está mandando distrações. Quantas pessoas já não estão distraídas, filho, por distrações do inimigo? O inimigo não quer que você olhe para Jesus, filho. Ele não quer. Olha Pedro, enquanto Pedro estava olhando, Pedro estava andando sobre as águas. Só que reparou na força do vento, começou a afundar. Só que eu acho interessante que a Bíblia diz que Pedro não afundou. Pedro, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Perceba um detalhe. Pedro, começando a afundar, gritou: salva-me. Pedro não esperou afundar para gritar. Pedro, começando a afundar, gritou. Filho, Pedro não esperou ele afundar totalmente para poder gritar. Deus está dizendo para você: se você está sentindo que está caindo, grita para mim. Clama a mim. Não espere você cair para clamar. Clama no momento que você estiver sentindo que está afundando. Está sentindo que vai cair? Grita para Deus. Está sentindo que vai pecar? Grita para Deus. Não espere você pecar para gritar. Grita para Ele antes de você cair. Pedro, começando a afundar, gritou. Pedro não gritou quando afundou. Pedro sentiu que estava afundando, começou a gritar antes de afundar. Não espera as coisas piorar para poder clamar. Clama antes de piorar. Eita glória. Aí você vai ver que Jesus estendeu a mão. Olha o que a Bíblia diz no 31. E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou. Olha que a palavra do Senhor afirma no versículo número 31. Prontamente Jesus estendeu a mão. Jesus estava pronto. Por que Jesus estava prontamente? Porque Jesus sabia que Pedro ia afundar. Por isso que Jesus estava pronto. A Bíblia diz que o Senhor está sempre pronto a perdoar. Isaías 55. Jesus sabia que Pedro ia cair. Por isso que Jesus estava pronto. Jesus sabia que Pedro ia afundar. Por isso que a Bíblia fala no versículo número 31. Estava prontamente, segurou Pedro pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Jesus está pronto para te perdoar. Agora interessante, quando Jesus falou para Pedro vir andar sobre as águas, Jesus falou: vem Pedro. Pedro andou sobre as águas, só que Pedro afundou. Agora eu faço a pergunta: Jesus não sabia que Pedro ia cair? Jesus sabia, mas por que ele chamou? Jesus sabia que você ia cair, mesmo assim ele te chamou. Ele sabia onde você ia cair. Ele sabia, Deus conhece os limites, filho. Pode perceber que a Bíblia fala que Jesus só estendeu a mão. Jesus parou justamente no lugar onde Pedro ia cair. Quando Deus te chamou, Deus sabia que você ia cair. Por isso que Ele está sempre pronto para te perdoar. Se levanta, filho. João vai escrever: filhinhos, eu escrevo para que você não peque. Contudo, se pecarmos, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que João falou que Jesus é advogado? Porque advogado defende. Pode analisar, se você tiver um advogado aqui da terra, por mais que você errou, qual é a função do advogado? Te defender. Assim é Jesus para contigo. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Que Deus fale contigo.